Capítulo 1187. Mudança. Ao ouvir as instruções da capitã, Nina fez beicinho e apontou para a janela. Algum dos experimentos de Frank não é estranho? A Cattleya ficou momentaneamente sem palavras. Tudo o que ela pôde fazer foi suspirar e dizer: "Se houver algum sinal de perigo, escreva-me imediatamente." Como misticologista, ela também tinha seu próprio mensageiro. "Tudo bem." Nina estufou o peito e disse: "Se há algo para culpar, é apenas porque sou a pessoa mais madura e confiável do futuro." Dito isto, ela perguntou curiosamente: "Capitã, o que você fará em Loen? Que missão você assumiu? Você vai se envolver em alguns ataques de sabotagem atrás das linhas inimigas?" Nina era descendente de Feisacianos e era considerada meia-intes. Ela naturalmente tinha algumas inclinações na guerra recente, portanto, imaginou que seu capitã havia estabelecido contato com o Departamento de Inteligência de Intes. "Algo parecido," Cattleya respondeu severamente. De certa forma, o palpite de Nina não estava errado. Ela realmente havia assumido uma missão e estava causando danos na capital de Loen, Backlund. No entanto, seu alvo não era uma facção oficial, mas sim um cultista. Além disso, ainda há a chance de conhecer a rainha. Ela provavelmente ainda não saiu de Backlund, e o mais cedo que ela partirá será provavelmente depois do Ano Novo. Ao pensar nisso, Cattleya de repente se sentiu um pouco animada. Desde que deixou o amanhecer, ela realmente não viu a rainha misteriosa. Só tinha cartas para se comunicar com ela, ou apesar de estarem no mesmo barco, não se comunicavam por algum motivo. Nina não se atreveu a pressionar mais quando apontou para a porta e disse: "Capitã, há mais alguma coisa? Se não, iremos embora." Cattleya assentiu, indicando que esta futura contramestre poderia partir com seus subordinados. Assim que Nina segurou a alça e girou suavemente, Cattleya de repente se lembrou de algo e gritou apressadamente: "Nina?" Nina, cujo cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo alto, virou-se com uma expressão confusa. "Não beba," Cattleya enfatizou seriamente. "Quando eu retornar ao navio, você poderá se satisfazer." Nina imediatamente revelou um sorriso encantador. "Ok," Cattleya pensou por um momento antes de exortar. "Além de Frank, você tem que prestar atenção na condição de Heath. Não deixe que ele desperte curiosidade por vozes desconhecidas e não o deixe ficar excessivamente exausto. Além disso, tire Ottolov de seu quarto com frequência e controle a frequência e os horários em que ele interage com o conhecimento do misticismo." "Também?" Eu sei. Não os conheço muito bem?" Nina acenou com a mão e concordou. Depois que a contramestre e seus subordinados deixaram a cabine do capitão e fecharam a porta atrás deles, Cattleya olhou pela janela para ver a Backlund, atualmente invisível. Depois de alguns minutos, tirou uma carta de tarô do baralho que tinha em mãos. Representava um velho solitário com uma lanterna de vidro e um cajado. A carta da eremita. Tarde da noite, Backlund. Burgo Imperatriz, casa do Conde Hall. Audrey, que usava uma camisola de seda branca, abriu de repente os olhos. Ela pegou uma capa azul e colocou-a sobre o corpo. Então saiu da cama e foi até o espelho de corpo inteiro do quarto. Através do luar carmesim brilhando através das cortinas, observou-se cuidadosamente. Seu par de olhos verde esmeralda parecia brilhar intensamente e límpido. Estava tão claro que era possível ver claramente todos os detalhes. Audrey fechou os olhos. Quando os abriu novamente, todas as anormalidades haviam desaparecido. Os cantos de sua boca se curvaram pouco a pouco e uma pequena tristeza apareceu em seu rosto. Seus olhos se curvaram ligeiramente enquanto ela se elogiava silenciosamente. "Audrey, você finalmente chegou até aqui." Ela havia digerido completamente a poção caminhante dos sonhos. De acordo com sua confiança em si mesma e suas previsões,
Ela originalmente acreditava que levaria até fevereiro para digerir a poção. Para sua surpresa, teve recentemente muitos sonhos estranhos e completamente diferentes. Isso incluía muitos sonhos dentro de sonhos, sonhos que eram resultado de uma doença mental, sonhos lúcidos, sonhos causados pela influência de espíritos malignos e aparições, e os sonhos de alguns semideuses. Em circunstâncias normais, como caminhante dos sonhos, Audrey geralmente conseguia determinar o nível da criatura ao entrar em um sonho, evitando assim o perigo. No entanto, esses semideuses se esconderam muito bem. Somente quando ela entrou em seus sonhos, percebeu que algo estava errado e quase pulou de susto. Felizmente, não foi descoberta todas essas vezes. Ela acabou acumulando experiência e começou a passear, viajar, observar e analisar cuidadosamente os sonhos dos semideuses, permitindo-lhe digerir perfeitamente sua poção. Além disso, os outros sonhos especiais proporcionaram-lhe uma experiência completamente diferente. Depois disso, ela tentou criar vários sonhos dentro dos sonhos. Alguns tentaram se esconder nos bastidores de seus sonhos e guiá-los de maneira engenhosa para desenvolver e interferir no subconsciente de maneira reversa. Ela tratou a doença mental dos donos dos sonhos, ou a corrupção causada por um espírito maligno ou espectro. Até certo ponto, ela foi contra a exigência de apenas observar, registrar e não fazer qualquer interferência. No entanto, isso acelerou estranhamente a digestão da poção. Isso a fez concluir um novo princípio. Se você realmente quer interferir, então seja o mentor e o condutor nos bastidores, para que mesmo que o objetivo dê certo, ninguém notará. Isso foi algo que Audrey fez muito bem. As poucas pessoas com doenças mentais graves recuperaram-se inadvertidamente depois de terem 5 ou 6 sonhos estranhos. E era muito normal que um sonho parecesse estranho e incompreensível. Ser capaz de digerir a poção caminhante dos sonhos tão rapidamente é principalmente resultado da minha boa sorte recentemente. Sem tantas experiências únicas, eu definitivamente teria que esperar mais 1 ou 2 meses. Sim, eu posso até ser pega por um semideus e ser jogada em uma prisão Beyonder ou ser morta diretamente, quando minha sorte se tornou tão boa. Parece que tudo começou depois que eu sacrifiquei o sorvete para aquele anjo do domínio do destino. Seu abençoado. Audrey olhou para seu reflexo e piscou os olhos com um sorriso. Ela rapidamente retraiu o olhar, examinou o quarto e caminhou até a penteadeira. Havia um baralho de cartas. No quarto de uma menina que gostava de misticismo, era normal que ela tivesse um baralho de tarô. Audrey estendeu a mão direita e tocou na carta com a ponta do dedo. Ela respirou fundo lentamente e murmurou para si mesma. A luta na Cordilheira de Amanta está ficando mais intensa. Mid-Seashire já havia perdido um porto. Dizem que as defesas da Cordilheira Hornaces, no condado de Sivelaus, não podem durar até a primavera. Se não fosse pelo fato de termos obtido uma vantagem significativa no mar, nossa conexão com Balam Leste do continente sul certamente teria sido cortada. Alfred ainda está lá. Eu me pergunto como essa guerra se desenvolverá. Felizmente, estou prestes a me tornar uma semideusa. O Senhor Mundo já me deu a fórmula e o ingrediente principal da poção do manipulador. As 7 gotas de lágrimas que foram derramadas por intensas emoções humanas também foram encontradas durante minha experiência de sonho recentemente. As folhas douradas da árvore mentor foram obtidas através de uma troca com o jovem sol. Estou com pouco sangue de um dragão da mente idoso. Ufa! Vou tentar negociar com os alquimistas da psicologia. Antes de Vin Rambis morrer, eu já era responsável por um pequeno grupo de discussão psicológica. Mas será que isto revelará que a morte de Vin Rambis tem algo a ver comigo? Ou eu poderia fazer com que o Senhor Mundo invocasse o sangue de um dragão da mente idoso da história? Isso pode durar
pelo menos 15 minutos. Quando conseguir avançar, convergirei minha espiritualidade e completarei minha digestão. Seu desaparecimento não afetará nada. Afinal, é apenas um material complementar. Audrey, você realmente aprendeu a falsificar coisas. Além do mais, em assuntos importantes. Após um comentário autodepreciativo, Audrey começou a pensar sobre o tipo de situação a ser usada para completar o ritual de avanço de um manipulador. O ritual exigia que se bebesse a poção em meio a uma ressonância emocional gerada durante uma ocasião especial, com pelo menos 10.000 pessoas. Enquanto seus pensamentos corriam, Audrey teve uma ideia preliminar. O dia dos presentes de inverno da deusa? Mas não importa quão grande seja uma missa, ela não pode acomodar 10.000 pessoas. A catedral não pode acomodar tantas pessoas. Sim, geralmente é impossível. Se houver uma chance, posso doar uma quantia em dinheiro. Posso sugerir que façamos uma missa extremamente grande na Praça Memorial para aplacar as almas que faleceram durante a guerra. Na praça mais importante são convidados os familiares, parentes e amigos do falecido. Desde que acomodem uma certa proporção de participantes, as emoções que ressoam afetarão os demais participantes da missa, permitindo que os requisitos do ritual sejam satisfeitos. Depois de analisar a situação com calma, Audrey de repente baixou a cabeça e olhou no espelho da penteadeira. Ela viu que o leve sorriso em seu lindo rosto havia desaparecido há muito tempo, deixando apenas calma e tristeza em seus olhos. Ela olhou para si mesma, seus lábios se curvando levemente enquanto ela sussurrava. Audrey, você se tornou desprezível. Fechando os olhos e abrindo-os novamente, Audrey voltou ao normal. Ela estendeu a mão para a pilha de cartas de tarô na penteadeira e virou a carta que estava no topo. A carta representava uma deusa da justiça, sentada em uma cadeira de pedra com uma espada em uma mão e uma balança na outra, observando tudo friamente. Backlund, Burgo Hillston, em uma casa com lareira. Você terminou de digerir sua poção de escriba? Shio tinha acabado de vestir as roupas de casa quando ouviu a notícia inacreditável ao voltar para a sala. Force assentiu com uma expressão abatida. Sim. Você sabe que tipo de vida tenho vivido recentemente? Como era obrigada a viajar por 6 lugares consecutivos, ela teve que vivenciar, admirar e registrar os pontos turísticos dia e noite. Além disso, era puxada acima da névoa cinza, registrando todos os tipos de poderes de Beyonder, estranhos ou de alto nível. Os poderes Tempestade de Raios e Invocação do Vazio Histórico foram substituídos várias vezes. Eles finalmente recuperaram sua configuração original hoje. Não sei, Shio respondeu honestamente. Eu sei que você não sabe. Force respirou fundo e disse, e você? Como você tem estado recentemente? Não é tão ruim. Foi combinado que eu presidisse um tribunal sobrenatural e tive algumas reflexões sobre os princípios de atuação. A velocidade com que a poção está sendo digerida aumentou, reconheceu Shio. Acho difícil imaginar você vestindo uma toga de juiz e sentada na sede do tribunal para julgar. Force suspirou do fundo do coração. Você está tentando dizer que os prisioneiros e os advogados não poderão me ver? Shio acrescentou, sem se importar nem um pouco. Force riu secamente e disse, precisarei descansar um pouco para preparar meu ritual de avanço para me tornar uma viajante. Você não precisa se aprofundar no mundo espiritual? Você tem um jeito? Shio perguntou intrigado. Force assentiu e disse, essa pessoa me pediu para convocar sua mensageira.